Vamos dar sequência então aqui ao Jornal da Manhã deste sábado, porque a Procuradoria-Geral da República enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública uma sugestão favorável ao uso de câmeras corporais por policiais. Quem chega agora ao Jornal da Manhã é a Beatriz Manfredini, diretamente das ruas de São Paulo. Um assunto muito polêmico, não é isso, Beatriz? Muito bom dia. Assunto polêmico, Marcelo, e que virou tema nacional, né? Virou tema de diversos estados, enfim, um tema que está na boca da população e das autoridades. Bom dia para você também, para Paula, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A PGR, ela respondeu a uma consulta pública, né, que estava aberta ali desde o ano passado sobre o uso das câmeras corporais acopladas nos uniformes dos policiais militares. A consulta pública terminou ontem e aí a Procuradoria-Geral da República enviou para o Ministério da Justiça e Segurança Pública esse parecer, essas recomendações sobre o assunto. E o que disse a PGR, né, nesse documento? Primeiro, ela diz o seguinte, que acredita que é bom que o uso de câmeras corporais seja obrigatório por policiais militares e que aqueles que se recusarem a usar ou que usarem de forma irregular, né, apresentando algum problema, deveriam ser punidos. A PGR também diz o seguinte, que as imagens, né, gravadas por essas câmeras corporais, elas deveriam ficar armazenadas por pelo menos 90 dias. E em casos mais graves, em que há, por exemplo, morte de algum dos envolvidos ou lesão corporal, o armazenamento deve durar pelo menos 1 ano. Essas são as recomendações, portanto, que a PGR fez ao Ministério da Justiça e Segurança Pública ontem, sexta-feira. É importante a gente dizer que, recentemente, no início do ano, né, o secretário executivo do Ministério, Ricardo Capelli, que inclusive está de saída da pasta, ele já tinha adiantado que o governo federal tinha intenção, né, de publicar uma regulamentação sobre o assunto. Enquanto isso, muitos estados discutem esse programa, ampliação ou não. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, esse é um assunto que está muito quente ainda. O governador Tarcísio de Freitas já disse algumas vezes que não pretendia ampliar o programa, depois voltou atrás, diz que vai ampliar, uma questão que não está bem definida e que pode ser regulamentada mais para frente aí pelo governo federal. Então a gente pode ter uma lei nacional ou algo nesse sentido que dite regras para os estados. Enquanto isso, a gente tem discussões menores acontecendo e essa também na esfera nacional e seguimos acompanhando por aqui, Marcelo. Sem dúvida, né, Beatriz? Como você falou, né, uma questão muito polêmica. Aqui em São Paulo também declarações são dadas muitas vezes a favor, contra. Isso vem desde a campanha eleitoral. Como é que está a situação de São Paulo? O governador, como você disse, né, a parte do efetivo, o efetivo da Polícia Militar de São Paulo é o maior do país, inclusive, né? E fica essa expectativa da ampliação ou não, né? Marcelo, aqui em São Paulo tem um fato curioso, né, que logo na campanha eleitoral, o governador, então candidato Tarcísio de Freitas, dizia que não ia ampliar o programa, né, que não fazia sentido, ou pelo menos que ia estudar o assunto. Mas ele acabou mudando de tom logo que ele assumiu o governo do estado de São Paulo. Diz que ia entender melhor e aí, desde então, ele já mudou diversas vezes de opinião. E algumas vezes falou que ia ampliar o programa, outras vezes diz que não, que ia investir em monitoramento de outro tipo, então câmeras nas viaturas, câmeras de monitoramento espalhadas pelas cidades aqui do estado de São Paulo. O fato é que recentemente foi implementado aqui no estado de São Paulo pelo ex-governador e o governador Tarcísio de Freitas, ele renovou
até o meio do ano de 2024, que é quando o outro contrato também vence. Então essa é uma discussão que deve esquentar bastante aqui no estado, Marcelo, principalmente aí a partir do segundo semestre, porque o governador vai precisar tomar uma decisão, já que os contratos das câmeras atualmente em uso aqui no estado vão vencer no meio do ano. Então provavelmente ele vai precisar decidir, ter uma definição sobre o assunto até agora o segundo semestre. Recentemente, então, ele tinha falado que não pretendia ampliar, mas na semana passada mesmo voltou atrás e disse que pode sim acontecer uma ampliação desse programa. O tema está bem aberto aqui no estado.